Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais nova videoaula do canal Minhas Planilhas. E hoje eu vou falar sobre dashboards. Você realmente sabe o que é um dashboard? Então hoje eu vou falar sobre alguns conceitos e melhores práticas para você utilizar melhor e criar melhor os seus dashboards, ok? Dashboards efetivos. Mas antes de continuar, clique em inscrever e no lado de inscrever tem um sino, tá? Clique nesse sininho para você ser notificado quando tiver novos vídeos, tá bom? Roda a vinheta e vamos à aula. Começando a aula, então, o que é um dashboard? Você realmente sabe o que é um dashboard? O dashboard foi criado por Stephen Field. Na verdade, o conceito, a definição foi criado por Stephen Field em 2013. E nessa definição, ele define dashboard como uma apresentação visual das informações mais importantes e necessárias para alcançar um ou mais objetivos do negócio, consolidadas e ajustadas em uma única tela para que a informação possa ser monitorada de forma ágil. Eu já explico para você detalhadamente esse conceito em partes para entender melhor esse conceito, tá? Vamos lá. Objetivo: alcançar um ou mais objetivos. Então, o que ele quer dizer? Num dashboard você coloca os principais indicadores, né, que você deve chegar nas partes importantes, mas assim você tem que ter um contexto nesse dashboard para chegar a um objetivo, você ter metas específicas, tem que comunicar algo no departamento de vendas, você tem que ter dashboards específicos para cada área, né? E não encher de números, né? O dashboard não é só você jogar um monte de números, e sim aqueles números importantes para o seu negócio. Segundo o conceito de Stephen Field, um dashboard é isso, são os principais indicadores e não é todos aqueles números que você achar no banco de dados que é legal, você vai jogando numa tela e acaba que quem olha lá, ele se perde. Então você tem que ter um objetivo muito claro na hora de criar um dashboard. Quais são os principais indicadores? Falando em principais indicadores, ele fala assim para informações mais importantes. Ou seja, são indicadores, os KPIs mais importantes, geralmente para a tomada de decisão do departamento da empresa. Legal? E ele diz também em uma única tela, né? Então você tem informações importantes dos principais objetivos da empresa em uma tela. Ou seja, você tem que olhar aquilo lá, você não pode ter um scroll bar, né? Quando a gente fala lá, tem uma tela de computador, ele tem que estar lá e você não tem que ter aquela barra de rolagem quando você tem que ficar descendo para procurar informações. Tem que estar uma única tela, você tem que olhar e entender o contexto, ter lá aqueles principais objetivos, tá? E de forma ágil. Então, resumindo é isso, eu olho para aquele dashboard, ele me dá todas as informações que eu quero na hora. Eu consigo entender, em poucos segundos eu consigo ter uma visão geral daquele meu departamento ou da empresa, tá bom? Esse é o principal conceito de dashboard. Hoje em dia todo mundo cria uns relatórios, cria um monte de coisa, mas segundo o conceito que foi criado por Stephen Field, não é um dashboard, às vezes é uma landing page, é um painel de indicadores, pode ser também, pode ser relatórios gerenciais, mas nem sempre é um dashboard, tá? Seguindo então, eu separei 6 principais princípios básicos para um dashboard eficiente. Primeiramente, ele tem que ter esses objetivos e metas, tá? Você tem que levantar os dados necessários, levantar os requisitos para definir os indicadores para saber onde você quer chegar. E aí sim, você tem que ter objetivos e metas para conseguir quais indicadores você precisa para atingir aquela meta, aquele objetivo. Tá legal? Um dashboard, ele tem que ser claro e simples, tá? Eu não gosto de dashboards, é uma opinião particular minha, de ter muito frufru, desenho, isso tira atenção. Tem dashboards que você faz que são temáticos, aí é legal, né? Você fica bonito. Mas você tem que pensar na visão de um empresário ou de um gerente, né? O seu público-alvo, que ele vai olhar para aquele dashboard todo dia ou toda semana quando ele quer ver os números, né? Para ele você não deve chamar atenção para coisas que não foquem no número, no objetivo. Então eu sempre gosto de ter um dashboard claro, objetivo, simples, ok?
Outro princípio básico é o alinhamento. Tá? Sempre quando você tiver gráficos num dashboard, deixar eles bem alinhados, tanto na horizontal como na vertical, e não um gráfico aqui, outro mais embaixo. Então, é outro princípio básico. Tá? Outra, cores corretas. Tá? Nos próximos slides eu vou falar um pouquinho de alguns princípios. Tá? Cores corretas. Muito importante a questão de cores. É muito interessante se você conseguir o manual de identidade visual da empresa para conseguir as cores da logo, cores da empresa e aplicações e criar um dashboard em cima das cores da identidade visual da empresa. É muito interessante, é um outro efeito e dá um toque de profissionalismo e um serviço personalizado para o cliente. Tá? Então é muito importante a questão de cores e também eu vou falar um pouquinho sobre daltonismo, pessoas que têm problemas, quais cores que devemos ter cuidado na hora de utilizar. Legal? Outra coisa que é utilizar gráficos corretos. Tá? Isso é muito importante também para você criar gráficos corretos para cada tipo de informação. Tá? Gráfico de linha para análise de tendência de tempo, o gráfico de pizza, cuidado com o gráfico de pizza, utilizar somente em algumas ocasiões, não usar gráficos 3D. Então, tomar cuidado com esse tipo de gráficos, tá? Prestar bastante atenção, vou falar um pouquinho deles adiante. E depois o contraste. O contraste serve para você chamar a atenção para algum número, tá? Quando você quer chamar a atenção em algum número, você deixa ele em um contraste, um contexto mais evidente. Tá? Então, o contraste para mim é muito importante, deixar bem evidenciado os números mais importantes que o seu público-alvo, o gerente, diretor, quer visualizar. Legal? Agora vamos falar com o gráfico, escolher o melhor gráfico para cada tipo de visualização. Para criar o melhor gráfico, é interessante ter 3 perguntas básicas. Qual tipo de dado que você está trabalhando? Se é números inteiros, reais, categoria, série temporal. Então, para cada tipo de dado, você tem um tipo de gráfico diferente. Tá? O que está tentando mostrar? Você tem relação, comparação, distribuição, composição e outros tipos de informação que você quer mostrar. Então, para cada tipo, você tem também gráficos diferentes. Lógico, números inteiros com relação, composição, série temporal, você pode combinar. E quem irá consumir essa informação é mais importante ainda, porque muitas vezes você pode criar um gráfico correto, mas o gerente quer aquele gráfico que ele prefere. E ele não está errado. Se para ele é mais fácil identificar, ver aquele número, entender, você vai criar um gráfico que faça ele entender melhor aquele número, aquele contexto. Porque tem gente que gosta mais da forma visual, gráficos, e tem gente que gosta de ver mais números, então é da pessoa. Então por isso é sempre bom ver quem é seu público-alvo na hora de criar um dashboard. Legal? Então, e quais gráficos você não deve usar? Então esse é um slide que eu mostro aqui alguns slides que a principal que você pode ver aqui são gráficos 3D que você nunca, jamais deve usar. Tá? Isso aí eu não sei nem porque existe ainda no Excel. Por quê? Eu já vou mostrar num gráfico de pizza 3D por que não devemos usar o 3D. Tá? Outra coisa, gráfico de pizza com mais de 5 fatias. Tá? Isso não use, no máximo 5 fatias. Acima de 5 fatias, utilize o gráfico de barras ou colunas, ou em alguns casos o gráfico tree map. Tá legal? Então aqui está um exemplo bem fácil de entender por que não devemos usar o gráfico 3D. Nesse caso aqui o exemplo é um gráfico de pizza. Percebam que nós temos ali no lado esquerdo um gráfico 2D. E você vê que a área azul e branca tem o mesmo ângulo, E no gráfico à direita nós temos também o mesmo gráfico, só que em 3D, mas percebam que a ilusão de que o gráfico na cor branca é maior do que a azul, mas eles são do mesmo tamanho. Então quando você usa o gráfico 3D, você somente o gráfico engana a sua mente.
por causa desse 3D. Então você teria que obrigatoriamente usar um rótulo de dados e a pessoa vai ter que ver a diferença em números e não no gráfico. Um gráfico seria meramente ilustrativo, uma figura, na verdade, só para chamar atenção, mas o gráfico 2D com certeza é o mais indicado, sem sombra de dúvidas. Legal? Acho que é um exemplo que dá para entender legal por que não usar o 3D. Outra coisa, o gráfico de pizza. O gráfico de pizza, o correto então seria sempre ordenar da maior fatia para menor, ter no máximo 5 fatias e nunca usar o 3D. Então aqui eu peguei um exemplo ruim, um bom que seria recomendado até destacar qual é a maior fatia, e também se passar de 5 fatias ou ter 5 fatias, é utilizar o gráfico de barras. Próximo tópico então é sobre cores. Cores, o que eu digo, além de usar a identidade visual da empresa para criar um dashboard, que é sempre recomendado e fica um serviço mais profissional e personalizado para o cliente, tem a questão que muita gente usa, eu também uso, em alguns casos, alertas na cor vermelha e verde quando é bom. Mas, por isso é sempre bom falar com o seu público-alvo, pessoas com problemas visuais, principalmente de daltonismo, têm problemas em diferenciar o verde e o vermelho. Perceba então na imagem do farol normal e quem enxerga com problemas visuais que o vermelho e o verde, para ele as cores são muito parecidas. Então, recomendo então no lugar do verde usar o azul, que define também, que consegue destacar melhor essa diferença do vermelho quando é ruim ou bom. No lado esquerdo nós temos dois círculos que tem um pato, né, no meio. Então, se no círculo de cima você não conseguir enxergar um pato, é porque você tem problema de daltonismo, algum tipo de problema visual. Tá? Você deveria enxergar a imagem de baixo, que tem um pato no meio, igual de cima também. Legal? Então, faça um teste para vocês terem o problema de daltonismo. Aqui embaixo nós temos ali os bullet chart, que a gente poderia traduzir, em vez de encher de cores, deixar ele mais simplista, colocar alertas. Se tá bom, você nem coloca alerta, só deixa o que tiver ruim, só coloca o vermelho. Então você chama atenção, você sabe que está ruim, e nós temos ali os tons de cinza, ao invés de cores de vermelho, verde e amarelo. Tá? É bem interessante essa questão de cores ali, é muito bom. E aqui uma dica bem legal, além de usar o azul no lugar do verde, você poderia usar símbolos que destacam ainda mais o que é bom, regular e ruim. Então, por exemplo, aqui o quadrado azul é bom, o vermelho em triângulo é ruim e um círculo amarelo seria regular. Então, é uma indicação para usar símbolos em gráficos. Então, esse é o último slide da minha apresentação de hoje. Espero que você tenha entendido bem o que é um dashboard. Espero que você construa dashboards efetivos e bem bonitos, né? Agradáveis aos olhos, efetivos, claros e objetivos, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixe o seu likezinho, compartilhe e deixe também seu comentário e sugestão de próximos vídeos, legal? Um grande abraço, até mais!